Se você está começando seus estudos em uma faculdade, você está precisando de um notebook, este vídeo é para você, pois neste vídeo eu vou listar os melhores notebooks para estudantes, então não sai daí que é logo após a vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Service Tech, seu canal de tecnologia e informação. E neste vídeo eu vou listar para vocês os melhores notebooks para estudantes. Antes de começar a listagem, eu queria explicar para vocês como é que funciona a dinâmica do vídeo. Eu vou listar diversos notebooks para vocês, diversas faixas de preço diferentes, começando do mais barato para o mais caro, e aí você pode analisar, de acordo com a sua faixa de preço e de acordo com o seu interesse, qual notebook se adequa melhor à sua escolha. A gente também decidiu escolher notebooks custo-benefício e notebooks confiáveis, notebooks que não vão apresentar problemas, porque a pior coisa é você comprar um produto que você precisa muito dele e esse produto, na hora que você mais precisa, venha a dar algum problema, uma dor de cabeça, algum transtorno. Então é algo muito chato, é algo muito complicado, então a gente decidiu escolher aparelhos bastante confiáveis nesses aspectos. Todos os aparelhos têm seus prós e seus contras, eu vou estar listando esses prós e contras à medida do decorrer do vídeo, a respeito de cada aparelho em si, então é só você assistir no vídeo que você vai entender sobre cada aparelho certinho. Para facilitar a dinâmica do vídeo, os notebooks estarão divididos na barra de tempo do vídeo, ou seja, é só você ir na barra de tempo e selecionar o notebook que você quer, assim você vai pular direto para o momento do vídeo que eu estou falando sobre esse notebook, então facilita demais para todo mundo que vai estar assistindo o vídeo. Lembrando que se você quiser comprar algum desses notebooks citados no vídeo, vai ter links na descrição de cada modelo, então se você quiser comprar pelos links na descrição, você vai estar apoiando o canal. Então se você tiver interesse em comprar um desses notebooks e puder comprar pelo link da descrição, você ajuda muito o nosso trabalho. E agora que eu já expliquei sobre tudo isso, vamos começar com a listagem dos melhores notebooks. Para começar a listagem, nós temos dois Chromebooks. O primeiro deles é o Acer C733-C607. Ele é equipado com processador dual-core Intel Celeron N4020 e também com 4 GB de memória RAM em Single Channel DDR4 com a frequência de 2400 MHz. Ele possui 32 GB de armazenamento do tipo eMMC e também possui leitor de cartão microSD e uma tela LED TFT de 11.6 polegadas com resolução de 1366 por 768. Ele também conta com uma bateria de 3.920 mAh, que promete até 12 horas de utilização, mas isso, claro, vai variar de acordo com a utilização do usuário. E bom, qual é a vantagem desse notebook aqui? A principal vantagem desses Chromebooks é a questão do preço. Chromebooks são notebooks feitos para serem mais baratos, então você vai encontrar notebooks desse com preços muito acessíveis. Outro ponto interessante dos Chromebooks, isso aqui já vale tanto para o Acer quanto para o próximo Chromebook da lista, que são dois Chromebooks que vão ter nesse vídeo, é a questão também do desempenho. Por mais que ele tenha especificações mais de entrada, eles conseguem ter um desempenho um pouco melhor do que um notebook padrão com Windows, porque o sistema Chrome OS da Google é extremamente mais leve em comparação com o Windows, então você consegue ter mais desempenho mesmo utilizando especificações mais modestas. Entretanto, tudo que tem sua vantagem tem sua desvantagem. Em contraponto, os Chromebooks sofrem a desvantagem de falta de compatibilidade com outros programas, porque pelo fato de você estar utilizando o Chrome OS, você não tem todos os programas que existem no Windows, apenas os programas que existem e tem suporte para o Chrome OS. Claro que ainda há a possibilidade de você colocar outro sistema operacional nesse notebook, como Windows ou Linux, aí você que decide, mas a questão é que o Chrome OS por si próprio, ele não tem todos os programas que existem no Windows, necessitando assim a utilização de programas alternativos, como por exemplo, se você utiliza o Microsoft Office no seu Windows, você pode utilizar ele no Chrome OS, mas você também pode utilizar o Google Docs. Esses são casos de programas que têm suporte para o Chrome OS. Entretanto, alguns programas não possuem suporte, como por exemplo o AutoCAD. Se você vai estar fazendo a faculdade de engenharia civil, você vai ter que utilizar o AutoCAD. Entretanto, esse programa não tem suporte para o Chrome OS. Então é bom você analisar todas essas questões antes de você comprar um Chromebook. Porém, se você vai estar utilizando somente para o básico, como digitação de textos, edição de imagens básicas, entre diversas outras coisas, vale muito a pena você comprar um Chromebook porque ele possui preços acessíveis, um bom desempenho mesmo tendo hardwares mais modestos e também você consegue longas horas de utilização de bateria, visto que o sistema utiliza poucos recursos do computador para rodar com fluidez. E agora que eu já falei a respeito disso, vamos falar sobre o nosso próximo Chromebook da lista, que no caso é o Samsung Chromebook
Chromebook SS. Ele também pode ser encontrado pela nomenclatura de Samsung Chromebook 4. E a sua ficha técnica é muito parecida com a ficha técnica do Chromebook da Acer. Ele também possui Chrome OS, né, já que ele é um Chromebook. Ele também está equipado com um processador Intel Celeron N4000, já o Acer é o N4020, esse aqui é o N4000. Ele também possui 4 GB de memória RAM DDR4, ele também possui 32 GB de armazenamento do tipo eMMC e ele também possui uma tela de 11.6 polegadas com resolução de 1366 por 768. A respeito da capacidade de sua bateria, não tem dados informando qual é a capacidade de sua bateria, entretanto ele possui uma ótima duração de bateria, de mais ou menos umas 10 horas de utilização. Claro que vai variar de acordo com o uso da pessoa. E os pontos positivos deste notebook aqui são a questão do seu preço, a questão da sua leveza, da sua portabilidade e também a respeito do seu sistema operacional, que promete longas horas de bateria e também um bom desempenho utilizando menos recursos do computador, como eu já expliquei anteriormente. Entretanto, seus pontos negativos são os seguintes: a falta de programas para o Chrome OS, como eu já citei anteriormente, e também a falta de USBs. Esse notebook aqui tem pouquíssimas USBs, o que pode ser um ponto muito negativo para alguns. Então, se você precisa conectar mais de um aparelho USB, já fica mais complicado nesse notebook aqui, a não ser que você compre um hub USB, né? Mas aí você tem a possibilidade também de comprar o outro notebook que eu citei, né? O outro Chromebook da Acer, porque aquele lá tem mais USBs, então é bom você analisar esses dois Chromebooks para saber qual se adapta mais ao seu uso. Continuando na área de notebooks compactos e da Samsung, nós temos o Samsung Flash F30. Ele não é um Chromebook, ele é um notebook padrão que utiliza o Windows e ele é um notebook muito interessante, primeiramente por causa do seu preço. Ele é um notebook bem barato, fica quase na faixa de preço de um Chromebook, ele já vem com o Windows, como eu falei com vocês, e ele também está equipado com o mesmo processador do Chromebook anterior, que no caso é o Intel Celeron N4000. A questão é que esse notebook aqui ele vem com Windows, ele também possui 4 GB de memória RAM, ele também possui uma tela de 13.3 polegadas com resolução de 1920 por 1080, ou seja, uma tela Full HD, e a sua tela também é anti-reflexo. Ele está disponível em diversas cores diferentes com padrões de armazenamento diferentes. Dá para você encontrar esse notebook também com 128 GB com a memória, né, no padrão eMMC. E esse notebook aqui é muito interessante para estudantes porque ele é um notebook bem compacto. É um dos seus pontos positivos ele ser um notebook compacto, ser um notebook barato e ser um notebook custo-benefício. Claro, ele não vai atender, né, para as tarefas mais pesadas, entretanto, se você vai utilizar para as tarefas mais básicas, vale muito a pena esse notebook aqui. Se você for no site da Samsung mesmo, você vai ter esses reviews das pessoas que compraram esse notebook, e muitas delas são estudantes, e muitas dessas pessoas estão elogiando bastante esse notebook, então vale muito a pena comprar o Samsung Flash F30. Entretanto, como tudo na vida, ele também possui alguns pontos negativos. O primeiro deles é a respeito do seu processador, que como eu falei, né, se você procura tarefas mais pesadas, esse notebook aqui vai ser um pouco complicado de rodar aplicativos mais pesados, e também se você precisa de muitas USBs, esse notebook aqui não vai ser tão interessante porque ele só possui 2 portas USB padrão tipo A. Ele também possui uma conexão padrão USB tipo C. Entretanto, se você precisa de mais USBs, você pode utilizar um hub USB, como eu falei, né, no Samsung Chromebook. Então, se você precisa de muitas USBs, você pode utilizar um hub USB, e se você usa poucas USBs e você utiliza o notebook para o básico, esse notebook aqui pode ser uma excelente opção para você. O próximo notebook dessa lista aqui é um notebook muito conhecido, que é um excelente custo-benefício também, que é o Acer Aspire 3. Antes de tudo, eu tenho que ressaltar uma coisa: esse notebook aqui está disponível em diversas versões, ou seja, você pode encontrar esse notebook aqui com processadores Celeron, né, que são os processadores de entrada da Intel, e você também pode encontrar esses notebooks aqui com processadores mais potentes da Intel, como por exemplo o i3 e o i5. Então é bom você analisar bastante qual notebook desse você vai comprar, porque vai variar a faixa de preço, varia muitas coisas dentro desse notebook, pode variar a quantidade de memória RAM, pode variar se ele utiliza HD ou SSD, o seu processador, né, se vai ser Intel ou AMD, então é bom você ficar de olho na ficha técnica desse notebook. Mas se você se atentar bem na hora de comprar esse notebook aqui, pode valer muito a pena a compra do Acer Aspire 3. Mas como eu falei, você deve prestar atenção, porque existem modelos do Acer Aspire 3 que são notebooks de entrada, e existem modelos que são notebooks mais potentes, então você tem que olhar a ficha técnica tudo bonitinho para saber qual você vai estar comprando. Como eu falei, ele varia entre processadores Intel e AMD, ele também varia a questão do seu sistema operacional, se ele vai vir com Windows ou com Linux, ele também varia a quantidade de sua
memória RAM, se vai ser 4 GB ou se vai ser 8 GB. Ele também varia a questão do seu armazenamento, se vai ser 1 TB de HD ou então SSD. Então é bom você ficar de olho, né, em todas essas questões da ficha técnica, mas em geral é um notebook que vale bastante a pena. Ele possui uma tela de 15.6 polegadas antirreflexiva com resolução de 1366 por 768. A respeito da sua bateria, ele possui uma bateria de 36 watts com autonomia de até 7 horas, mas claro, isso vai variar de acordo com a utilização do usuário. Como eu falei, vale muito a pena esse notebook, a questão é você ficar de olho a respeito, né, da ficha técnica desse notebook, para você não comprar um modelo de entrada achando que você está comprando um intermediário. Então, eu vou estar deixando links desse notebook aqui na descrição do vídeo, vão ter diversas versões dele na descrição, tanto com processadores Intel quanto processadores AMD. Então, eu recomendo também que você sempre olhe a ficha técnica desse notebook aqui. E a respeito dos pontos positivos do Acer Aspire 3, nós temos a boa duração de bateria, a boa personalização do notebook, porque você tem como melhorar a questão da sua memória RAM e também do seu armazenamento interno, e também nós temos um ponto negativo que é a quantidade de modelos que estão presentes desse notebook aqui. É algo positivo porque você pode comprar diversos notebooks diferentes com faixas de preço diferentes, entretanto pode ser algo negativo se você não ter muita atenção na hora de comprar, porque aí você pode comprar um notebook mais barato, sendo que você precisa de um notebook mais potente. Então, como eu falei, eu recomendo que você preste muita atenção antes de comprar esse notebook aqui, leia a ficha técnica tudo certinho. E para o próximo modelo da lista nós temos um notebook que eu já quis comprar, que é o Lenovo IdeaPad S145. Esse aqui é um notebook muito bom, é um notebook muito bonito, só que você tem que ter uma atenção com esse notebook aqui, que ele tem a mesma questão do Acer, ele tem diversos modelos diferentes, né, o que é uma coisa muito boa, mas também é algo que pode confundir um pouco na hora da compra. Esse notebook aqui varia tanto com processadores Intel quanto processadores AMD, e tem esse notebook aqui com diversas faixas de preço diferentes, porque ele varia na questão do seu processador, ele varia na questão do seu armazenamento interno, que pode ser HD ou SSD, ele também varia na questão da sua memória RAM, né, se você menos memória RAM ou mais memória RAM, e ele também varia na questão do seu sistema operacional. Então eu recomendo que você tenha muita atenção na hora de comprar esse notebook aqui também. Mas a respeito da sua ficha técnica, como eu falei, ele pode vir tanto com processador Intel quanto processador AMD, e esses processadores variam desde o processador de entrada até os processadores mais caros do mercado, como o Core i7 e o Ryzen 7. O seu sistema operacional também pode variar se vai ser Windows ou Linux, e a sua tela também varia. Em geral, ele tem uma tela de 15.6 polegadas, antirreflexiva, entretanto a sua tela pode variar na questão da sua resolução. Você pode comprar esse notebook com a tela HD, na resolução de 1366 por 768, ou você pode comprar esse notebook aqui com a tela Full HD, na resolução de 1920 por 1080. A questão da sua memória RAM também varia de acordo com o modelo que você vai comprar esse notebook, ou seja, você pode comprar esse notebook com 4 GB de memória, com 8 GB de memória e às vezes até com mais memória do que isso. Então é bom você ficar bastante atento na questão da ficha técnica desse notebook, como eu falei. A questão do seu armazenamento é a mesma coisa, você pode comprar esse notebook com 500 GB de HD, com 1 TB de HD ou com 256 GB de SSD, então é outra coisa que você deve prestar bastante atenção. Ele também varia na questão da sua placa de vídeo, ele pode ter placa de vídeo dedicada ou placa de vídeo integrada, então como eu falei no Acer também, eu recomendo que você analise com bastante atenção qual notebook você vai comprar desse aqui. A respeito da sua bateria, ele possui também uma bateria de 30 watts, é uma bateria que tem uma autonomia muito boa, não foi divulgado quanto é a autonomia desse notebook aqui, mas é uma bateria muito boa. Ele é um notebook com um design muito bonito, ele é um notebook bastante elegante e bastante fino também, o que facilita muito na portabilidade. A respeito dos seus pontos positivos, eu posso destacar, como eu falei para vocês, a questão do design, que ele é um notebook muito bonito, a questão do seu custo-benefício, porque ele possui diversas versões diferentes que apresentam ótimas configurações, e também a questão da sua espessura e do seu peso, porque ele é um notebook muito leve e muito fino, como eu falei para vocês, o que facilita muito na portabilidade. Entretanto, como ponto negativo, eu posso citar essa confusão de modelos que tem nesse notebook, né? Então é algo que você deve ficar bastante atento na hora de você comprar esse notebook aqui, tanto esse quanto o Acer Aspire 3. Porque às vezes você quer comprar um notebook mais caro e você pode comprar um notebook mais barato, às vezes você quer comprar um notebook com Windows e você vai comprar um notebook com Linux, e aí, né, gera um transtorno se você não souber trocar o sistema operacional. Então é bom você ficar bastante atento na hora de comprar um notebook. Lembrando que, assim como eu fiz com o notebook da Acer, eu vou estar deixando diversas versões desse notebook aqui, então se você quiser comprar uma versão mais barata ou quiser comprar uma versão mais cara, já vai ter separado na descrição do vídeo para vocês. E continuando nossa lista, nós temos o notebook da Dell, que é bastante conhecido
conhecido, que é o Dell Inspiron 15. Lembrando que esse notebook também tem a mesma coisa que os outros notebooks que eu já citei. Ele tem diversas versões diferentes, versões com Linux, versões com processadores da Intel, tanto de entrada quanto mais caros, versões com Windows 11 também, versões com 4 GB de memória RAM, 8 GB de memória RAM, versões com SSD, versões com HD, versões com SSD mais HD. Então é algo que você deve também se atentar bastante antes de comprar esse notebook. Isso também reflete diretamente na questão do preço. Mas ele é um notebook muito bom, é um notebook de uma marca muito conceituada que é a Dell. É um notebook que compensa bastante se você encontrar esse notebook com um preço interessante, então eu recomendo você ficar de olho nesse notebook aqui. Como eu falei, a sua ficha técnica é um pouco difícil de falar porque ele varia bastante na questão da sua ficha técnica, mas em geral ele possui uma tela HD de 15.6 polegadas com a resolução de 1366 por 768, que também pode variar para uma tela Full HD, né, com resolução de 1920 por 1080. Ele também pode variar em versões com 4 GB de memória até 8 GB de memória expansível até 16 GB de memória RAM, e também você pode encontrar esse notebook com SSD de 256 GB, com HD de 1 TB, com versões também, como eu já falei, de SSD mais HD, então é algo que você deve se atentar bastante antes de comprar esse notebook. Ele também possui uma bateria muito boa de 42 watts, entretanto não é informado, né, qual é a sua autonomia de bateria. Mas a respeito das suas conexões também, ele possui duas USBs 3.2 e ele também possui uma USB 2.0, todas no padrão tipo A. Então, como eu falei, é um notebook que vale bastante a pena. Eu recomendo que você se atente também na questão da sua ficha técnica. Sobre os seus pontos positivos, nós temos que falar que a respeito do custo-benefício, né, que ele é um notebook bastante interessante, que possui preços acessíveis, e também a questão da sua portabilidade, que ele é um notebook bastante fino e é um notebook bastante leve. Ele também possui uma ótima customização, ou seja, tem como você trocar diversas peças, você tem como dar bastante upgrades nesse notebook, mas de ponto negativo eu tenho que citar a questão da sua variação de ficha técnica, o que implica diretamente do seu preço variado e também causa uma pequena confusão na hora de você comprar esse notebook. Então, assim como eu falei dos outros, você deve ter bastante atenção antes de comprar esse notebook aqui. Lembrando que na descrição do vídeo eu vou estar deixando diversas versões desse notebook aqui para vocês. Para finalizar na lista de notebooks, nós temos o Samsung Book, que é um notebook muito interessante, entretanto ele também tem a questão da variação de ficha técnica. Então, novamente, eu sei que está ficando meio chato, né? Mas eu recomendo que vocês prestem bastante atenção antes de comprar esse notebook aqui. Eu recomendo que vocês leiam a ficha técnica desse notebook, porque ele pode ter diversas variações na questão dos seus modelos. Ele varia tanto no seu processador, quanto na sua memória RAM, quanto no seu armazenamento, se vai ser mais HD, se vai ser menos HD, se vai ser SSD no lugar do HD. Então eu recomendo que você analise bastante antes de comprar esse notebook aqui. Ele também varia na questão de você vai ter placa de vídeo dedicada da Nvidia ou então placa de vídeo integrada da Intel. Mas em geral, a respeito da sua ficha técnica é a seguinte: ele está equipado com processadores Intel tanto de entrada quanto processadores mais caros da Intel. Ele também possui SSD ou HD dependendo da sua versão. Ele possui placa de vídeo dedicada Nvidia GeForce MX 450 em alguns modelos. Então, como eu falei, é bom você prestar bastante atenção antes de comprar esse notebook, porque a ficha técnica pode variar de modelo para modelo. Em geral, também ele tem uma bateria de 43 watts, o que fornece uma autonomia de bateria muito boa, e também tem conexão direta com os smartphones da Samsung, ou seja, se você tem um smartphone Samsung, se você tem um tablet Samsung, você tem um ambiente de trabalho muito interessante. Então, a respeito dos seus pontos positivos, nós temos a questão da sua boa autonomia de bateria, do seu design ultra fino e elegante, o que facilita muito na mobilidade deste notebook. Nós também temos a questão da diversidade de fichas técnicas, que pode ser algo muito bom, mas também pode ser algo muito ruim, porque pode causar confusão na hora da compra, mas é algo muito bom porque esse notebook aqui atua em diversos segmentos, ocupando assim diversas faixas de preço, tanto modelos mais de entrada, quanto em modelos mais caros, com placa de vídeo dedicada. Você também tem a possibilidade de fazer upgrade desse notebook, né, na questão do seu armazenamento, na questão da sua memória RAM. Então vale muito a pena esse notebook aqui nessas questões. Ele é um notebook que aparece também com diversos preços interessantes. Entretanto, eu recomendo que você veja com atenção, porque, como eu falei, a quantidade de modelos pode causar um pouco de confusão na hora de você comprar esse notebook aqui. Então é bom você analisar tudo certinho para você não comprar um modelo de entrada, sendo que na verdade você precisa de um modelo mais potente. Lembrando que eu vou estar deixando diversas versões desse notebook aqui, tanto as mais baratas quanto as mais caras, na descrição do vídeo. Então é bom você analisar todas essas questões, como eu já falei. Lembrando que se você comprar qualquer um desses notebooks, nos links na descrição desse vídeo, você vai estar apoiando o nosso trabalho aqui no YouTube. Então, se você tiver interesse e quiser comprar pelos links na descrição, você vai estar ajudando demais o nosso trabalho aqui.
E bom, esse vídeo está chegando ao fim, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, você pode deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal. Se você quiser compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que está querendo comprar um notebook para começar uma faculdade, eu agradeceria muito esse amigo também, porque ele vai querer uma boa recomendação de notebook. E se você também quiser conferir nossos outros vídeos aqui no canal, fique à vontade. Nós temos diversos vídeos relacionados à tecnologia e também se você quiser se inscrever no nosso outro canal, que é a Academia do X1, né? O link vai estar aí na tela final para vocês. Lá a gente sempre avisa sobre jogos que saem de graça para todas as plataformas, além de fazermos gameplays e reviews de diversos jogos diferentes. Então se você tiver interesse, dá uma passadinha lá, beleza? E bom, este vídeo está chegando ao fim, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e fiquem bem!